Eu acho que todas as histórias silenciadas são muito importantes, né? Esse filme é urgente, ele é necessário. Mariana, como você ficou sabendo dessas histórias de abusos na Ilha do Marajó e como você decidiu que isso poderia render um longa-metragem? Eu fiquei sabendo dessas histórias há um pouco mais de 10 anos, numa conversa com a Fafá de Belém, que é paraense, uma amiga de muitos anos. A primeira vez que eu ouvi o que acontecia na Ilha do Marajó, né, os casos de exploração sexual no Rio Tajapuru, com mulheres e crianças muito jovens. Eu saí dessa conversa decidida a fazer um documentário. Humanas viram a ficção porque eu entendi que eu não conseguiria contar essa história de uma maneira documental. Eu não conseguiria pedir, não poderia pedir a uma criança para recontar uma situação de abuso, uma situação traumática. O que eu faço? Olha o camarão da Marciele! Se te pedirem para fazer alguma coisa, pede dinheiro. Meu despertar foi muito cedo para a questão dos direitos humanos na Amazônia. Eu digo assim que a ativista nasceu antes da atriz, e é verdade. Quando fui convidada pela Mari há 10 anos atrás, eu já conheci a irmã Maria Henriqueta há muitos anos. E já era uma pessoa ativa, ameaçada de morte, deflagrando e tendo uma resistência muito grande em proteger as crianças e os adolescentes da região marajoara. Dá um pouco de tristeza, sabe? Assim, quando a gente pensa em pai, ou você faz um pai completamente sem graça, sem conflito, ou você faz um pai extremamente violento, né? Eu tô em crise, eu como ator eu tô em crise, porque tô sendo muito convidado para personagens muito agressivos e violentos. Eu confesso que eu gostaria de escapar dessa imagem, porque ela acaba colando também a uma imagem física, e isso me incomoda profundamente, mas também entendo que, genericamente, é uma representação de masculinidade falida. Calma, não tira o olho. Tiricelli. Eu acho que aquela casa tinha tudo para ser uma casa feliz, porque era uma casa feliz antes de ser tirado a pureza daquela menina. Essa menina, ao mesmo tempo que ela busca por isso, ela também busca por uma idealização, né? É o sonho dela de, quem sabe, né, ser como a irmã. Ela está tentando escapar de uma violência, indo buscar outra violência, né? Sem saber que ela está indo em direção a mais uma violência, né? Humanas conta uma história que acontece no Marajó, né, na beira do Rio Tajapuru, no norte do Brasil, mas é uma história que dá conta de uma realidade universal. Eu acho que é importante a gente lançar luz, a gente dar visibilidade, né, ainda mais nessa região, onde quando acontece, né, quando se ouve falar sobre o Marajó, geralmente isso vem através de fake news ou de uma briga partidária, né? Quer dizer, isso é um assunto que é político, mas ele não deve ser partidário. Então, um cuidado nosso ao fazer esse filme, ao contar essa história, foi justamente isso, contar com verdade, contar com integridade, contar com respeito. E eu acho que Humanas mostra que é possível fazer isso, né? Essa parte que tu tá pintando, sabe, que é íntima? É uma coisa que é só nossa, só da gente mesmo. Nossa, porque é um épico, né? Quando abre a câmera, você vê o tamanho daquele rio. E você vê que aquela casa tá sozinha, ali, no meio daquela ilha. É um Brasil que a gente não conhece. Por que a Amazônia é tão destruída? Porque ninguém conhece a Amazônia. Porque você não defende o que você não conhece, o que você não ama. Eu olhei ao redor, aquela imensidão de água, atrás, aquela floresta incrível. Gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas aí, ao mesmo tempo, me veio um sentimento de isolamento, de desolação, assim, tão profundo. E eu acho que Daniele tem uma alma habitada por essa desolação, sabe? Imagina, ela foi violentada muito cedo, né? Assim, quem viu sabe a história dela também. Eu precisava era aceitar ela, aceitar as dores dela, os traumas dela. Então essa mãe, ela viveu isso, a mãe dela viveu, provavelmente a avó viveu. Então isso é uma realidade no entorno dela e ela acredita que não existe escapatória. Tudo silencia essa mulher. O homem silencia, o marido silencia, a igreja, como você falou, aguente, né? Família acima de tudo. Foi muito difícil para mim, porque era muito angustiante fazer as cenas e tentar falar tudo com aquele olhar, né? Porque não tinha, a palavra não vinha, né? Eu acho que para a Marciele existir, precisou antes de uma Daniele para existir, para parir essa Marciele, para ela ser essa força aí transformadora também. As cenas eu fazia era muito natural, né?
E assim, eu pensava como se tudo fosse uma brincadeira, né? Na verdade, eu conheço o Rômulo, ele é completamente diferente, ele é um doce, ele é um amor. Juro. Eu acho muito bonito que mesmo dentro da ficção, você obviamente está dialogando, discutindo violências, mas você não reproduz essa violência. Essa violência já existe. Uma violência que não deveria existir. E como e por que eu vou filmá-la? Então, para mim, era fundamental contar essa história de uma maneira que não fosse violenta na sua expressão, que não fosse violenta graficamente. Ser uma diretora mulher contando uma história sobre o feminino, eu pude fazer isso também. Eu acho que o filme ele faz uma escolha do não grafismo, das situações todas, mas a coisa ela é automaticamente completada na sua cabeça, no seu imaginário. Eu acho que esse é, para mim, o grande segredo da popularidade, da universalidade, do poder de comunicação do filme. Ficha lenta, velha. Catinga. Não, vai soltar a minha mão. Bora caçar, Tia? Eu? Caçar? Bora? É um filmaço cinematograficamente irretocável. Estou falando da direção da Mariana, da interpretação dos atores, tanto os atores experientes quanto os atores que foram preparados para fazerem seu primeiro trabalho no cinema. Direção de fotografia, direção de arte, som. O cinema é uma potência, né, de empatia e de conectar o espectador. O meu desejo era que Humanas aproximasse o espectador. Geralmente, quando você fala de abuso, violência, a gente não quer ver, né? É muito difícil. Então, para Humanas existir e ter sua potência, esse desafio, né, de como conduzir essa narrativa, como criar essa personagem arrebatadora, que te arrebata do início ao fim, né? Você não consegue parar de olhar para ela. Marciele tem uma força, né? Fico muito orgulhosa, sabe, de ver Humanas ganhando vários prêmios, enfim. Eu fico muito orgulhosa em saber que eu tive a capacidade de fazer isso acontecer. Não só eu, mas como todo mundo que está aqui, né? E eu fico muito orgulhosa de mim mesma, sabe, de ter dado conta de tudo isso. É um misto de alegria, assim, com dever cumprido, assim, quando você vê esse filme circulando por aí. Quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente der a luz sobre isso, mais importante vai ser, assim, a gente conseguir essa transformação que o filme sugere, né? Que é essa reinvenção desse ser humano também. Eu sou fã do filme, né, gente? Vocês estão vendo que eu fiz o filme e sou fã do filme. É um filme que vale a pena o ingresso. Não percam, a partir do dia 15, Manas nos cinemas. Obrigado. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Bom demais.